Bruno Prado, o Vamp e o Piperno falaram realmente desses jogos delicados que o Palmeiras já está se livrando. E a sequência do Palmeiras é a seguinte: Botafogo em casa, Curitiba fora, Atlético Goianiense casa. Jogo bem, esse é bem para ganhar e ganhar bem. E São Paulo fora. Você tem o Botafogo em casa, é um time que está crescendo, mas eu acho que o Palmeiras é muito favorito. Você tem o Curitiba fora, o Curitiba que tava... É um jogo chato. É um jogo chato. Pegando dois times que vem da segunda divisão, né? Sim, e você tem o Atlético Goianiense em casa. Dá pro Palmeiras pensar numa sequência de 3 vitórias para aí sim ir pro clássico contra o São Paulo no Morumbi, que aí a gente sabe que o buraco é mais embaixo? Dá pra ganhar, sim. Eu acho que o Palmeiras vai sair com uma boa pontuação aí, mesmo se não forem 9 pontos, talvez 7, 6, tá bom. E tem o clássico depois com o São Paulo, que é mais um dos jogos difíceis, né? Que o Vampeta e o Piperno citaram aqui, Flamengo, Galo, já teve o clássico com o Corinthians, o Piperno falou do Santos na Vila, que é um jogo duro também, que o Palmeiras já conseguiu 3 pontos, e São Paulo no Morumbi é um jogo duro, né? O Palmeiras perdeu no Morumbi, jogou 2 esse ano, ganhou uma e perdeu a outra no Morumbi. Aliás, foi a única derrota do Palmeiras fora de casa, no ano, na temporada. Ele perdeu pro Ceará em casa e perdeu pro São Paulo. Ele perdeu pro Chelsea no Mundial de Clubes. Então, são as únicas derrotas em 2022 do Palmeiras. O Palmeiras, eu acredito que é o ano desse período com Abel Ferreira, em que ele vai brigar mais pelo título brasileiro. Eu acho que o Palmeiras vai brigar o tempo inteiro ali na liderança, porque em 2020 o Abel chegou já no meio do campeonato, já no final do primeiro turno ele chegou, o time tinha muitos empates, tinha poucas derrotas, mas tinha muito empate, né, naquele período com o Luxemburgo. Ele acabou ficando em 7º lugar, foi avançando nas Copas, acabou priorizando a Libertadores, a Copa do Brasil, ganhou as 2, e no ano passado ele acabou ficando muito distante, aí pelas circunstâncias mesmo, porque o Galo também tinha várias competições, o Palmeiras saiu cedo da Copa do Brasil, então ele poderia brigar e não conseguiu, e até ele cita que, lá no livro dele, ele cita que ele considera 4 jogos que o tiraram da disputa pelo título no ano passado, e 4 jogos em casa, as derrotas pro Fortaleza, pro Cuiabá, pro Bragantino e uma pro Flamengo, que o Flamengo estava muito desfalcado. Ele acha que esses 4 jogos... Aquele jogo que o Flamengo veio com o time... O Flamengo estava bem desfalcado, ganhou de 3-1 aqui. Então ele cita esses 4 jogos. Em casa a gente tinha que fazer a nossa parte, nesses jogos nós não fizemos e aí não deu para brigar. Então eu acho que esse ano ele vai brigar. Pela primeira vez, eu acho que esse ano ele vai brigar de verdade pelo Campeonato Brasileiro. E o Abel já mostrou isso, né? A gente sempre comenta, ele poupou os seus, praticamente todo o time titular em alguns jogos da Libertadores. O Campeonato Brasileiro é a escalação do Palmeiras. Tá indo com a cavalaria máxima, quase todos os jogos. Agora, Até porque pegou um grupo na Libertadores, né? Não, e teve uma situação preocupante hoje, né, Zé? Porque ele pode perder o seu principal jogador por alguns jogos. Porque tomara que não, o né? Veiga sai com dores na posterior da coxa. Dor muscular, o Vamp sabe, não é simples. Muitas vezes pode demorar um tempinho para voltar. Se for de primeiro grau, é recuperação de 10 a 12 dias, porque... Se é uma coisa muito forte mesmo, que abre mesmo, ele nem tinha voltado, ele já ficava ali do lado de fora. Antes que ele ficou no banco pulando pra lá e pra cá, correndo. Ele ficou deve ser um incômodo que a gente fala assim, o cachorro morde. A gente não... O cachorro mordeu, mas não deu aquela mordida mesmo pra arrancar o pedaço. Então ele sentiu, ele voltou. Eu vi na hora, eu digo, o cachorro mordeu. Mas não é uma coisa muito séria, não. E no banco ele ficou correndo pra lá e pra cá, né? Não parava. Não, mas você acha... Uma precaução na hora ali. Continua... Agora, se for algo muscular, pelo menos uns 2 jogos ele pode ficar de fora. Isso aí agora... Não vai ter porque são jogos importantes, né? Campeonato Brasileiro... Eu acho que a última semana de ter um período de uma semana de 100 jogos foi a semana passada, né? Que agora até novembro vai... Agora é jogo sem parar. A depender de onde você não for eliminado. Quem chegar até o final, até novembro Mas é um alívio, né? É um alívio pro torcedor, né, Piperno? Saber... que o Veiga não parece nada sério. Claro, a gente vai esperar aí, é um pronunciamento do Departamento Médico do Palmeiras, em breve eles devem sim fazer o exame e dizer em quanto tempo o Veiga deve estar de volta, mas então ele saiu, foi preocupante porque deu para perceber que foi muscular, mas pelo que o Vamp falou, é aquela situação que é uma lesão de grau 1, né, Vamp? Porque tem isso, assim, não... É uma lesão leve, parece uma lesão leve. Isso, quer dizer, graças a Deus, eu não sou formado em medicina, senão... Não, mas pelo que você conhece da bola. É leve porque ele voltou pro banco, ele participou do jogo, e no próprio jogo mesmo, você vê as imagens, que ele fala assim, tipo assim, tem que dar uma massagem que, de repente, travou pra soltar, né? Não é coisa, eu acho que 2 jogos aí agora deve perder na semana. O Bruno citou os 4 próximos jogos que o Palmeiras faz. Né? Aí depois...
pensando nos 6 jogos finais e projetando isso para o segundo turno, veja, se o Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro tiver a mesma situação que está hoje, 3 pontos atrás do líder, brigando ali e tal, né? Quando o Palmeiras passar por essa fase que se encerra no confronto contra o São Paulo, aí o Palmeiras vai ter, Vampeta, na reta final do campeonato, Avaí, América Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Cuiabá, Internacional. Então, duvido que o Abel, lá nos cálculos dele, assim, não esteja pensando em pontuar o máximo até esse jogo contra São Paulo, essa sequência, porque esse é o primeiro grande obstáculo. Depois disso, tem jogos que claro que você não tem nenhum jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas não são, na média, jogos com o mesmo nível de dificuldade desse no começo. Aquele campeonato. É a mesma coisa. Se eu chegar vivo com o jogo contra São Paulo e olhar a tabela que o Bruno falou, que no livro ele fala de 4 jogos que eram vencíveis dentro da competição, né? E assim, entre nós, sem querer fazer demagogia, sem querer, enfim, menosprezar ninguém. Eu sei que, enfim, o torcedor não gosta de ouvir isso e tal, mas a verdade também é que, pensando em disputa de título, o Corinthians é um líder café com leite. O Corinthians não vai disputar o título. O Piperno, para também. Você acha que o Corinthians disputa o título? Claro que eu acho que o Corinthians disputa o título. Eu acho que não. Ué, a gente já tá aí na 9ª rodada? Um quarto do campeonato. A gente já tá... Para também. O Piperno tá igual o Vidente lá de Nazaré da Sarinha. A gente tá na 9ª rodada. Você ligava pro Vidente, o Vidente, alô, quem tá falando? Igual o Vidente. Piperno, de 9 rodadas do Brasileirão, o Corinthians não saiu ainda lá da parte de cima da tabela. Certo. O Corinthians, claro, é um futebol brilhante? Não, tá longe disso. Mas já provou que resultado ele pode conquistar. O Corinthians já teve jogos difíceis nesse Brasileirão. Tá lá no topo da tabela. Teve, inclusive, contra o Palmeiras. Não dá pra você tirar o Corinthians da briga pelo título. Concordo que ele ainda não é o favorito. Acho que não briga. Mas você diz que ele é um líder café com leite. Ele não vai brigar pelo título. A café com leite é bom que pega os dois lados. O lado bom. Então, pega o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Por exemplo, São Paulo e Minas, né? O Corinthians já passou pelo Palmeiras, que é um dos favoritos, perdeu o jogo. Mas na tabela hoje tá o quê? 2 pontos de frente, né? Não, exatamente. 2. Isso. Do Flamengo tem um pouquinho a mais. Tá quanto do Flamengo hoje? 12-18, né? 6 pontos. 6 pontos, ó. Isso vai contando. Daqui a pouco tá 7. Não, mas e a aí... sequência do Corinthians aí também... Título é pobre. Mas é um exagero do Piperno também. Falar que é café com leite. Porque, se você tira Palmeiras, Atlético e hoje o horroroso Flamengo do Paulo Souza, que joga um futebol muito ruim, mas é um elenco fortíssimo e vai brigar pelo Brasileirão, qual outro time que você colocaria de favorito pra brigar sem ser o Corinthians? Nenhum. O pé não tá muito na ecológica. Como é hoje, não foi o dia de quê? O que no mundo? Ecológico, o Palmeiras jogou com a meia cinza. Por quê? Não sei, se você quer falar, você sabe o que é. Eu não tenho ideia. Eu sei que você também... O Palmeiras jogou de camisa branca. Vermelho e preto hoje. Dizer que não dá pra viver sem o verde. Tá sangrando ele hoje. Pra que o verde fizesse falta. Pra que a gente sentisse falta do verde. Tá na ecologia, café com leite. Mas eu acho que o campeonato fica entre os 3 aí. Tá bom, você acha que o Corinthians não tem como brigar pelo título? O Vamp sempre lembra, Bruno Prado, do Corinthians do Carille. Sim. Ninguém acreditava que aquele Corinthians seria campeão brasileiro. Quando o Carille viu, falou, nossa, tá na nossa mão. Mas tinha Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, elencos fortes assim? Tinha. O Palmeiras quando o Corinthians foi campeão. O Palmeiras... Era campeão de 16, depois foi em 18. Mas tinha uma favorita a ganhar o título que não é do Corinthians. Era o Palmeiras. Era o Palmeiras do Eduardo Batista. O Atlético não era bom. Eu acho que não é o empate de hoje, não foi um grande jogo que tira o Palmeiras desse favoritismo, que tira o Atlético Mineiro. Não, de jeito é o seguinte... Não, mas é o que eu falo. aceito a discussão em relação ao Flamengo, mas acho que ele vai ser favoritos eles são. São mais do que o Corinthians. O negócio é que você não pode dizer que o Corinthians é café com leite. Ele vai brigar, ele pode brigar. É um time que... O Corinthians veio de uma sequência de empates de quantos jogos? É um time assim. É o Corinthians. 4, 5 empates? O Corinthians é... 5 empates. Empatou com a América em casa, 5 empates. Aí ganhou ontem, Deus me livre. Jogando como time pequeno no final do jogo. Ganhou. Mas o que jogou, minha nossa. Deixa eu te falar isso tudo. O Corinthians é um clube que, pra mim, os campeonatos brasileiros vale tudo antes também de 71. Unificando tudo, o Palmeiras vai a 10, né? 10? O Corinthians tem... 7, eu acho. 7, 8. O Corinthians é acostumado a ganhar o Campeonato Nacional. Nas últimas temporadas, nas últimas décadas, o Corinthians, o primeiro título dele vem em 90 e de 90 pra cá, o Campeonato Nacional vem ganhando vários. Foi quem mais ganhou. E aí é isso que eu falo assim, ó, não jogando bem, você pega a rodada toda.
ótimo pro Corinthians. São Paulo empata, Flamengo perde, Palmeiras e Atlético Mineiro soma um ponto, ele soma 2 a mais. Aí na próxima rodada, não joga nada. Soma mais 3 pontos, os outros vêm e tropeça. Quando você olha, você abre 7, 8 pontos em relação a alguns clubes, que isso dá 3 rodadas. Tem que perder 3 seguidas e o outro ganhar 3 seguidas e vai dificultando mais. Aí você está falando, tá na 9ª rodada. Não sei se é um terço do campeonato ainda não. Um quarto, né? Ô, Vamp, e vamos ser sinceros, Bruno e Zé, porque vocês falaram, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, agora, nenhum time, tirando o Palmeiras, que na Libertadores, principalmente, foi avassalador, tem um ano brilhante de futebol. O Flamengo tá mal. O Atlético Mineiro não mostra o seu melhor futebol. Não. O Palmeiras, sim. O Palmeiras tá numa evolução constante, esse Palmeiras de Abel Ferreira. Então, não é um absurdo. O Palmeiras saiu daquela de ganhar sem jogar bem e tá ganhando e jogando bem. Você pega a temporada toda, o Palmeiras avassalador, como você falou, na Libertadores, que é mais fácil. A primeira fase. O Campeonato Nacional, não. O Palmeiras melhorou muito, mas, tropeçou contra o Goiás, perdeu do Ceará. É isso que o Bruno falou aqui no livro. Sim. Esses jogos se faz com que você não ganhe o Campeonato Nacional. Se ele não ganhar esse ano, ele vai lembrar do jogo do Ceará, sem dúvida. Ele vai citar. Ele vai citar. Assim, acho que o Palmeiras é o que está jogando melhor, mas também, assim, não é uma coisa muito acima dos outros. O Palmeiras, contra o Santos mesmo semana passada, ele não fez um grande jogo. Ele ganhou do Santos na Vila, que não é fácil, mas não fez um grande jogo. Hoje era um jogo duro ali contra o Atlético. Assim, o Palmeiras acho que é o melhor time. Se fosse um bolão aí, eu colocaria no Palmeiras, assim, quem vai ganhar? Palmeiras. Mas não é uma coisa assim tão clara. Eu acho que o Palmeiras e o Galo são os maiores favoritos. O Flamengo é uma interrogação enorme que vai acontecer. Se tiver paciência, João Paulo Souza chega. Eu não acho que o Corinthians é uma. Eu acho que o Corinthians não ganha o campeonato. Se falar, você acha que o Corinthians vai ganhar? Não, acho que não vai ganhar. Mas ele vai ficar lá em cima. Ele vai ficar lá em cima. O resto não tem chance nenhuma. Como é que ele falava? Eu acho que ele briga pro terceiro. Quem tá assistindo a gente agora e veio falar comigo, você tá defendendo o Corinthians, pilhado. Craque Neto. Craque Neto acabou de me mandar uma fotinho dele assistindo ao Canelada. Grande, Neto. Que honra, Craque Neto, assistindo aí ao Canelada. Sou fã demais do seu trabalho, Craque Neto. Um abraço pro Bugalu. E Bugalu, né, que pegaram o apelido dele. Eu acho que o Corinthians do Neto tem chance de ser campeão brasileiro. Ele é favorito? Não. Ele não é favorito. Quarta força. Agora, você dizer... O Carlinhos falava isso. Eu tô chegando à quarta força e ganhou, né? Não, lembra disso? Tudo bem, é a quarta força, mas... Não, você não entende. O Carlinhos, quando ganha, ele fala, não, eu sou uma quarta força. E piscava o olho de Miguel, daqui a pouco o Carlinhos tá com o time. Falaram que era a quarta de São Paulo, né? São Paulo. Sobre o Corinthians é o seguinte, com a bolinha que tá jogando hoje, não vai ser campeão de jeito nenhum. Agora, ele tem potencial de jogar mais, né? O William não começou a jogar ainda, Renato Augusto não tá jogando ainda, o Fagner tá machucado faz tempo, não tá do time. O Michael tem que ficar até o que o Corinthians tem... Até terminar a temporada O que o Corinthians tem, Vampeta, é capacidade de começar a jogar, de jogar mais. O Corinthians tem jogadores que, de repente, se começam a jogar, tem potencial de crescimento. Não tem, Vampeta? A questão é, com a bolinha que tá jogando agora, ele é líder, ok. Mas com a bolinha que tá jogando agora, é muito difícil aguentar, continuar fazendo resultado até o final do Campeonato Brasileiro. Agora ele tem potencial para crescer, né? Para jogar melhor. Vamos ver se o William fica, né? Permanece sobre esse problema aí de... Maicon. Negócio da família lá, ameaçaram, já pegaram os babacas, depois tudo se retrata, viu, Pedro? Não vou eu. Calor da emoção. Ô, meu irmão. Aí o Maicon ficar até o final, terminar a temporada, que começa a janela agora europeia, as seleções estão jogando, daqui a pouco começa o campeonato europeu de novo. O Mike ficando, joga bem no meio campo, o Duqueiroz está jogando muito, o João entrando em forma, melhor, já está melhor do que antes. Recuperar alguns jogadores dá caldo. Uma coisa que tá faltando é a cavalaria do Corinthians, né? Isso tá faltando, porque ontem de novo, que é a jogada do gol, Duqueiroz, Piton, o Duqueiroz tá fazendo todas as jogadas de gol do Corinthians, daquelas arrancadas. Como é que aí terminou com o Xavier? Isso é muito bom. Tá faltando João Pedro, o que mais? Tá faltando mais dos caras ali, do William, do Renato. Ontem foram os moleques de novo. O Duqueiroz de novo numa arrancada, né? O Corinthians tem lapidado uns garotos aí que vão, daqui a pouco, significar dinheiro em caixa. E o Corinthians precisa muito disso, né? Então, sob esse ponto de vista, acho que o campeonato é muito positivo pro Corinthians. Agora o campeonato é positivo. Ué, tá apresentando garotos que vão acabar se valorizando. Eu queria o Craque Neto que tá assistindo a gente agora aqui.
pra te dar uma Então é o resposta seguinte, no ar. meu Certo? grande amigo Neto, que eu já azucrinei a vida muitas vezes, Neto, ele tá todo doidinho aqui. Flávio Mimimi. Porque eu Vai dizer disse Flávio Mimimi. que o Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, Vai ser no que se café com refere leite. à briga pelo título, é café com leite, que não disputa o título. Agora, pode ser terceiro, quarto, vai ficar nesse. Ó, eu sempre nesse coloquei bolo. assim, ó, entre Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, os três primeiros, Corinthians e São Paulo terminando ali, ou um em quarto, outro em quinto. Bela Mas aposta. a surpresa, eu não sou o vidente de Nazaré das Farinhas, Não? que o vidente lá, quando a gente liga, ele fala que pergunta, você liga pra ele, alô, ele pergunta, quem tá falando? Se é vidente, já sabia quem ia tá ligando, né? Né? Se o cara é vidente. O vidente é... liga Não pro serve vidente. nem pra ter O cara bina, né? chegou lá assim, pra mim, vem aí, tem uns caras que lemão, não sei o quê, tem um vidente aí que a gente boa, liga pra ele que ele vai falar tudo da sua vida. Eu digo, não quero gostar disso não. Liga, quando eu liguei pro vidente, o vidente perguntou, quem tá falando? Eu falei, não quero falar mais. Se ele sabe que é vidente, sabia que era eu, que era o Vampeta que tava ligando. Mas vocês concordam comigo que nenhum time, tirando o Palmeiras, joga um futebol brilhante nesse começo de Brasileirão? Nem o Palmeiras joga esse campeonato. No brasileiro não joga esse futebol. Mas joga. O Palmeiras eu acho que é o time. melhor. Eu acho que o Palmeiras é o time mais convincente. É o mais convincente. Nem da Libertadores, desse ninguém tá campeonato jogando brasileiro. melhor que o Palmeiras. Porque Mas aí a gente fala muito ao Flamengo, ao Atlético Mineiro. O Flamengo joga tão mal quanto o Corinthians nesse campeonato. Só que o Corinthians consegue até mais resultados que o Flamengo. O Corinthians vai ter uma desvantagem em relação ao Flamengo daqui a pouco. Porque daqui a pouco voltam as competições de mata-mata. Então, é aí que você vai ter que usar a força do elenco. eu quero ver muito E o o Corinthians sorteio não tem da como. Copa do Brasil. Então, Sim. e aí a gente vai começar Não tem a trava poder nenhuma. projetar algumas coisas. Então. Pode dar qualquer Pode um. dar um Corinthians e Flamengo. Pode.